A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, bom frio para todo mundo. Estamos aqui em São José dos Campos, São Paulo, transmissão ao vivo para todo o Brasil. É uma grata satisfação estar aqui com o senhor e com a senhora, em especial no programa de hoje, que está recebendo o Marcelo Pena. O Marcelo Pena é um executivo de saúde e vem falar das doenças autoimunes e também da palestra. É muito assunto referente às dores hoje aqui no Clique Jornal. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência, da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, que é Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios da comunicação passaram a ter vez e voz. Vamos ao assunto sobre a revelação da doença. Por que é importante a palestra para você conhecer o que você está sentindo? Aonde é a dor? Por que ela começou? Você não é médico, talvez não será médico, mas é bom conhecer sobre o seu corpo e das doenças que nos atacam cada vez mais. Marcelo Pena, executivo de saúde. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos, os ouvintes. Agradecer pelo convite e vamos falar do que vocês querem escutar. Olha, a sua presença no nosso meio, na mídia, foi alguma coisa de muito importante. Vocês, de repente, mostrou uma coisa que existe aqui em São José dos Campos e pelo Brasil afora, mas a população aqui, de um modo geral, desconhecia. Você é executivo de um laboratório. Que laboratório é? Sim, eu sou executivo da clínica. De uma clínica? De uma clínica. Chama Vale Infusões. Uhum. A gente está ali na Avenida São João, no edifício Elber. Uhum. E a gente está aqui já há 3 anos, com a clínica em São José, para atender a população. A gente identificou que São José é uma cidade muito avançada tecnologicamente, porém na saúde ela ainda é deficitária. E então a gente tem essa parte da clínica que faz essas palestras, que dá orientação, que esclarece a população a importância do diagnóstico cedo. Muito bom. 703.291 habitantes é a população aqui de São José dos Campos, mas oscila durante a semana para mais de 1 milhão, 800 mil pessoas, 900 mil, dependendo dos visitantes que para cá vêm trabalhar em São José, fazer negócios também. Nós temos o nosso turismo. E a saúde acompanha o cidadão por onde ele for. Sim. Foi esse nicho que vocês encontraram em São José? Nossa, São José dos Campos falta isso, aquilo e tal, e deu certo? Então, a gente vem de São Paulo, e com bastante conhecimento de causa, de 10 anos de São Paulo, e a gente sabe que essas doenças que a gente fala são as doenças autoimunes, então são lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, retocolite, espondilite anquilosante, osteoporose. A gente sabe que em torno de 5% da população tem alguma dessas doenças. 5% da população brasileira Sim. tem lúpus, vamos repetir? Pode ter, não é que vamos falar que tem. Aham. Pode ter lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, osteoporose, e retocolite, doença de Crohn, são doenças autoimunes. Basicamente, todas elas, como autoimune diz, no sistema imunológico da pessoa, onde o sistema imunológico começa a não reconhecer o corpo como
algo dele mesmo. Então ele começa a combater o próprio organismo. E daí a gente começou a trabalhar com isso e sentiu São José uma cidade, por ser tecnologicamente avançada, uma cidade que potencial. E quando a gente chegou aqui, a gente viu totalmente ao contrário. A gente viu que é uma cidade tecnologicamente muito avançada, porém na saúde muito atrasada. Olha que interessante. Então, é medicina de primeira, a Vale Infusões, que veio para São José, saiu ganhando a população? Sim, a gente trabalha com a medicina avançada. Então, hoje, os laboratórios mundiais, eles estão na busca do tratamento desse tipo de doença. E a gente está aqui acompanhando eles. Então, tudo que lança no mercado mundial e a hora que chega no Brasil é aprovado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, a gente está com esse medicamento. Que sensacional. Vamos repetir. Todo medicamento lançado no mundo, sim, para todo tipo de, principalmente para as doenças autoimunes. Isso. Quando chega no Brasil, a Vale Infusões, ela já tem esse medicamento. Já tem esse medicamento. Então, como é que funciona? O paciente de São José, ou ele passa nos médicos de São José, que fazem a prescrição dessa medicação para essas doenças, eles nos encaminham, ou o paciente busca a nosso apoio, ou eles passam com os médicos nossos, e esses médicos, se houver a necessidade dessa aplicação desses medicamentos, os nossos médicos prescrevem e a gente busca auxiliar o paciente. Vale ressaltar, são medicamentos de alto custo, que eu, na minha experiência, nunca vi um paciente pagar. Quem paga isso? Olha, mas que interessante. São medicamentos recém-lançados, medicamentos de 20, 30 anos de pesquisa nos melhores laboratórios mundiais, Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra. E quando chega aqui, vocês vendem o medicamento? Não, a gente não vende o medicamento. Que interessante. O que a gente faz? A gente presta serviço. Para quem? Ou para os laboratórios que disponibilizam essa medicação para o SUS. Então, quando o medicamento chega na farmácia de alto custo, para o paciente não pegar essa medicação e não ter como aplicar, ou aplicar de qualquer maneira, os laboratórios nos credenciam a fazer essa aplicação. Então, a gente faz essa aplicação para os laboratórios, ou a gente faz isso para os planos de saúde. Porque, pela normativa da ANS, todos os planos de saúde são obrigados a cobrir certas patologias, essas doenças autoimunes. Então, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Lúpus ainda não é obrigatório cobrir. Não. Mas, dependendo da gravidade da doença e dependendo do convênio. Se o convênio entender que é viável para aquele paciente uma medicação de alto custo que vai salvar a vida dele, e o convênio entender isso, ele libera para a gente fazer. Marcelo Pena, agora um detalhe interessante. E aí o paciente, ele não custeia esse medicamento? Não. Então, a Vale Infusões assessora o paciente a conseguir aquele medicamento na rede pública de saúde? Sim, a gente tem um setor na Vale Infusões que cuida só disso. Então, a gente faz tanto a parte do agendamento do paciente e a parte de documentação. Porque não adianta eu fazer a aplicação se não chega a medicação correta ou se não chega de uma maneira bem armazenada. A gente tem instrução até para o paciente como ele transportar essa medicação. Porque são medicações de geladeira e que não podem ser armazenados de qualquer maneira. São medicamentos de alto custo. Então a gente, às vezes, vê um medicamento caríssimo sendo mal armazenado. Que vai perder é um dinheiro público desperdiçado ou um dinheiro do convênio desperdiçado. O paciente não vai ter a melhora que ele está esperando, que o médico espera. Dinheiro perdido. Dinheiro perdido, e pior que dinheiro perdido, tempo da doença avançando. Eu acho que esse é o principal ponto de qualquer negócio, qualquer conversa. Quanto mais cedo o diagnóstico,
que é corriqueira nas cidades do Brasil. As pessoas fazem até campanha pela internet para conseguir esse ou aquele medicamento. Eles poderiam encurtar a distância procurando a assessoria da clínica Vale Infusões? Sim, eu poderia. Assim, como que a gente trabalha? A gente tem uma equipe visitando os médicos, fazendo um relacionamento com os médicos, orientando eles a como preencher a documentação do SUS ou do convênio. A gente tem uma equipe interna que prepara a documentação quando o médico precisa, ou o paciente precisa. Você tem uma ideia, hoje, sair da clínica agora, a gente está aplicando até um medicamento novo, que entrou no rol agora. O rol, para quem não sabe, é a obrigatoriedade mínima que um convênio tem que pagar. Opa! Para recém-nascidos, para super prematuros. Então, para bebês nascidos antes de 29 semanas. São medicamentos que não estavam disponíveis e são bebês super prematuros. E o convênio não estava preparado a aplicar, a gente ajudou, as mães, os médicos, ajudou tudo. Para quê? Para facilitar a aplicação disso. Então, tem pacientes que já estão na terceira aplicação e está indo super bem, mas na primeira foi muito difícil. Agora, mas qual o valor deste medicamento para bebês? É um medicamento novo, mas para qual patologia? É para vírus essencial respiratório. É uma doença nova? Não, é uma doença que já existia. São aquelas broncopneumonias, aquelas bronquiolite, que nasce com o bebê e é um vírus que é comum, está no ar. Mas para bebê super prematuro, ele pode levar a óbito. Muito, muito acelerado. E já levou? Já levou. E assim, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde já disponibilizava essa medicação há tempos. Agora começou o plano de saúde a liberar. E a gente está ajudando os médicos de São José, tem médico de Guará, encaminhando para a gente e a gente facilitando esse acesso. Porque é um acesso que nem o plano de saúde estava entendendo como que funciona, por ser uma obrigatoriedade nova. Os médicos não tinham ainda o entendimento de como fazer e a gente entrou facilitando essa prescrição e essa aplicação dessa medicação. Marcelo, quanto vale, como é o nome desse medicamento? Não sei se pode falar o nome do medicamento. Chama Synagis. Synagis. Isso. É para bronquiolite em bebês. Isso, é um vírus. Isso. Quanto custa um medicamento desse? Em torno de R$5.000 a aplicação. Não, R$5.000? Uma aplicação, uma ampola? Isso. É muito caro. Sim, por isso que eu falo que eu nunca vi nenhum paciente pagar. Ou quem paga é o plano de saúde, ou quem paga é o SUS. E daí, nesse caso, Marcelo, não é judicializado? Não, não é judicializado. Que bela informação para você, ouvinte aqui do Clique Jornal e também que nos acompanha pelo facebook.com/Rádio CT Face. Vamos repetir? Vamos. Uma dose de um remédio que custa R$5.000 uma aplicação. Isso. Por isso que tem que ser muito bem trabalhado dentro de qualquer clínica. Como assim? Armazenado na temperatura correta, aplicado da maneira correta. Esse medicamento ele tem um ciclo, então ele tem que ser tomado em especial de 28 em 28 dias. Então, se eu tomar de 20... Esse de 5.000? Esse de 5.000. Se eu tomar de 20 em 20 dias, eu vou estar jogando dinheiro fora. E se eu tomar de 40 ou 35 em 35 dias, eu vou estar jogando dinheiro fora. Porque a cobertura desse medicamento é por 28 dias. Ele se liga de uma data a outra. Sim. Se fizer com 27 dias, não funciona. Com 29... ele funciona, mas 28 dias, se você fizer com 27, você está jogando um dia fora, que você poderia aplicar com 28. Muito bom. Marcelo Pena, nós vamos para um breve intervalo. Esse primeiro bloco foi sensacional. Vocês puderam entender aqui com o Marcelo Pena, que é executivo de saúde, que um só remédio custa R$5.000 e tudo que sai no mundo em questão de laboratórios, de fármacos, podemos dizer, passa
pela mão da sua equipe, que é a Vale Infusões, que está aqui na cidade de São José dos Campos, já há 10 anos aqui? Não, aqui a gente está há 3 anos. Há 3 anos, 10 anos de mercado. 10 anos em São Paulo. E olha, ninguém pagou nada até hoje, nada, e você tem outros valores de remédio? Tem, depois a gente vai falando sobre eles. Então, olha, um breve intervalo e a gente volta já com o Marcelo Pena contando sobre essa questão. Você precisa de um remédio, precisa de um medicamento de alto custo? Nós falamos de R$5.000, mas daqui a pouquinho o Marcelo vai falar qual o custo médio de um medicamento que as pessoas necessitam para poder sobreviver. Vai falar já aqui no Clique Jornal. Instante. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Marcelo Pena, executivo de saúde, ele é da Vale Infusões aqui de São José dos Campos, que é especialista em milagre, né? Porque você precisar de um medicamento de alto custo de R$5.000 e não precisar pagar por esse medicamento é um milagre, principalmente nesse momento da economia brasileira. Milagre quem faz é Deus, né? A gente está aqui para ajudar. Que sensacional. Vocês dão uma forcinha no milagre. A gente auxilia, né? Olha, é sensacional. Mas antes de retomar a conversa para você, passar uma notícia aqui
para os internautas que o INSS agora aprovou a aposentadoria por telefone. Aproveitar esse bate-papo aqui com o Marcelo para passar para você, porque a partir de hoje, quem quiser se aposentar por idade ou pedir o salário maternidade, só vai precisar ligar no número 135 ou acessar inss.gov.br. Mas a repórter Beatriz Fidelis, ela acabou conversando com José Francisco da Silva Neto, que é o responsável por esta área no INSS sobre a automatização das aposentadorias. Vai ficar muito fácil. Beatriz Fidelis, vamos lá, direto no assunto, Beatriz. Conseguir aposentadoria por idade e salário maternidade ficou mais prático. A partir de agora, não é mais necessário ir até uma agência da Previdência para pedir esses dois benefícios. Para fazer o pedido, basta uma ligação ou uma solicitação online. E o segurado só vai precisar ir até a agência caso ocorra algum problema. José Francisco da Silva Neto, chefe da divisão de atendimento no INSS, explica como vai funcionar. Ele vai fazer a solicitação, ele vai ligar no 135, ou vai acessar o portal do INSS e vai fazer o requerimento, né? E só vai comparecer até uma agência caso o INSS chame essa pessoa para complementar alguma documentação. A gente está estimando que entre 15% a 20% dos pedidos a partir do dia 21 serão concedidos automaticamente, né? E os pedidos que não forem concedidos automaticamente vai passar pela análise de um servidor. Esse servidor, ao analisar, ele pode vir a convocar, a chamar esse segurado a comparecer a uma agência para entregar alguma documentação. A expectativa é que, para os benefícios que não precisem de nenhum documento a mais, as aposentadorias por idade e salários maternidade sejam liberados em meia hora. Para fazer a solicitação, basta ligar no número 135 ou acessar o site www.inss.gov.br na página Meu INSS. De Brasília, Beatriz Fidelis. Muito bem, Beatriz, obrigado aí pela matéria, veio realmente ajudar bastante. Marcelo, essa é uma boa, agora tudo pela internet. Isso nos medicamentos seria o ideal também, né? Muito bem, né? Clicou, chegou. Pelo menos não tem... Acho que assim, a gente tem que se desburocratizar. Hoje, na saúde, essa parte de documentação de alto custo ainda é muito burocrática. Uhum. Depende de análises. Que nem São Paulo, só para você ter uma ideia, a medicação é dispensada no mesmo dia. Dispensada, que você diz, é liberada. Isso. O paciente chegou com a documentação toda correta na cidade de São Paulo, chegou com a documentação correta, é liberado o medicamento no mesmo dia. São José leva de 30 a 40 dias para sair essa medicação. Poxa, mas então, por isso que eu falo para você, desburocratizar. Por quê? Porque São José não é terceirizada. Em São Paulo, quem dispensa é a própria Secretaria de Saúde. Uhum. Aqui, quem dispensa é o município. Mas o município, ele só presta um serviço. Quem dispensa, na verdade, é o Ministério da Saúde via Secretaria de Saúde. Então, a prefeitura faz uma análise, encaminha para a Secretaria de Saúde. É tudo burocrático. Tudo burocrático. Então, se seguir essa tendência do INSS, para a gente, eu acho que, para a gente como cidadão, né? Não muito como bom. Empresário, porque para a gente indifere, mas como cidadão, acho que é maravilhoso. Marcelo, eu quero voltar a falar sobre os medicamentos que a pessoa são autoimunes, para doenças autoimunes. Isso. Os medicamentos que estão disponibilizados para qualquer cidadão receber, porque ele está com uma doença, você falou uma de 5. Agora, qual o valor de um outro medicamento mais caro para uma doença conhecida? Vamos falar de um barato, depois a gente fala de um caro. Mais de 5 ou menos de 5? Menos de 5. Menos de 5? Vamos falar de um que acho que acaba sendo até um pouco mais fácil da pessoa entender. Que é muito popular. Osteoporose. Que é a doença dos ossos. Se falam muito de osteoporose, verdade. Você vê até anúncio de televisão de cápsula de não sei do que. Isso mesmo. Então, assim, existe a osteoporose, é uma doença degenerativa dos ossos por falta de vitamina D. Essa doença,
ela pode levar a fraturas. Uhum. E como é que faz? Existem umas medicações orais, existem medicações infusionais na veia ou subcutâneo, e o custo médio dessas medicações, eles podem chegar até R$ 1.500 por ano. Mas por ano? Por ano. Uhum. É caro. É uma injeção quem, ou uma cápsula? Se você pensar, é uma injeção. Se você pensar que hoje o salário mínimo não chega a R$1.000, eu considero que é caro. Para uma população brasileira hoje, com todos os problemas sociais que nós enfrentamos. Verdade. Caro. 1.500 é caro, 300 é caro. Sim. Uhum. Só que, se você olhar como um plano de saúde ou o SUS é mais difícil de dispensar essa medicação, mas o plano de saúde, o que é mais caro para o plano de saúde? Pagar essa medicação ou enfrentar, não tomar essa medicação, não liberar essa medicação e ter uma fratura por estresse, por falta de massa no E aí é osso, obrigado a tratar daquele pé quebrado. Se quebra o pé ainda tá bom, geralmente quebra fêmur. Misericórdia. Uma pessoa... Fêmur, bacia... que tem a osteoporose pode quebrar a bacia, o fêmur. Pode. E aí vai ter que ser internado pelo plano de saúde. Daí vai pelo plano, ou vai pelo SUS, vai ter que ser internado, vai ter que passar por uma cirurgia, órtese e prótese. Isso custa muito. Em torno de 40 a 50 mil reais uma cirurgia. Uma cirurgia de osteoporose? Isso. Entre 40 e 50 mil? Isso. Falando assim, sem exagerar. Que o plano terá que arcar. Isso. Então melhor pagar a injeção. Com certeza. Mas o plano de saúde paga? Paga. Tranquilamente. Para osteoporose, meio a meio. Porque não é aquilo que a gente conversou. Não é uma obrigatoriedade. Mas eles já, muitos planos... Entendendo que já pode entenderam gastar 40, 50... Que é uma redução de custo deles. Muito bom. E vocês têm esse entendimento. Sim. Você vai assessorar para a pessoa não ter que arcar sozinho com a medicação. Mas é uma injeção só? Nesse caso da osteoporose, é uma injeção por ano. Uma por ano para a pessoa se doar. Agora, saindo dos 1.500 para um medicamento... Vamos para o mais caro? Um mais caro. A primeira dose desse medicamento, 100 mil reais. Não, peraí. 100 mil reais para uma dose? A primeira dose. Mas daí a doença só pode dar em rei, né? Não. Porque dá em qualquer um. Dá em qualquer um. Que doença é essa? Doença de Crohn. Qual que é? Doença de Crohn. De Crohn e retocolite. É uma doença onde o paciente tem sangramento retal, perda de peso, vai várias vezes ao banheiro. É uma doença muito... Em São José, curiosamente, é a maior incidência que a gente tem. Dentro da nossa clínica... São José dos Campos é o nosso maior público, são pacientes de doença de Crohn. E aí a pessoa, depois de analisado pelo médico, o médico, olha, a pessoa já está com problema de sangramento retal. Isso, o médico fecha o diagnóstico. O médico é soberano no que ele decidir. Ele fechou o diagnóstico, ele prescreveu a medicação, aí ou o convênio paga ou o SUS paga. Essa medicação tá para entrar no SUS. Ela ainda não está disponível no SUS. Por quê? Ele precisa, o SUS ele tem uma metodologia de incorporação de medicação a cada 2 anos. E esse medicamento lançou esse ano. Então ele ainda está só no mercado privado. Então só no plano de saúde. Hoje, o plano de saúde é obrigado a pagar. Sim. Mas a pessoa sabe disso? Então... muitos não sabem. E aí vende a casa, o carro? Não vende, porque não consegue pagar, porque não é um único tratamento. É um tratamento que ele começa com uma aplicação. Vamos falar desse cara. Uma única aplicação é 100 mil. 100 mil reais. Depois, a cada 90 dias, nesse caso desse medicamento, a cada 90 dias, ele tem que tomar uma aplicação que custa de 20 mil, 25, 30 mil reais. A cada 90 dias. A cada 90 dias. 3, 6, 9, 12, mais 80 mil no ano. Então, é muito dinheiro. Nós
seres humanos, não sendo milionários, ou bilionários às vezes, né? Não temos essa condição de pagar. Nem o Schumacher tem. Não. Porque o Schumacher, a esposa... Acabou com o patrimônio dele todo. Exatamente, para tentar custear. livrar. Se ele tivesse aqui no Brasil, ele estava feito. Às vezes não, né? Às vezes ele ia esperar chegar no fim para poder resolver. É verdade. Então, assim, existe a disponibilização pelo SUS, existe a disponibilização pelo mercado privado. Muita gente não sabe que o mercado privado, que é o mercado das operadoras de saúde, planos de saúde, são obrigados a cobrir. A gente sabe que às vezes vão tocar num tema um pouco polêmico. Que sensacional. Muitas pessoas sabem que tem, mas tem medo do plano cobrar deles. Então, a gente escuta às vezes relato de paciente, mas eu prefiro ficar no SUS, retirando a minha medicação do SUS, do que ir para o plano de saúde. Mas hoje o SUS já está fazassim, a cobrança das operadoras de saúde. Está escrito, escrito na Constituição, eu acho assim, duas passagens da Constituição fantásticas para esse assunto. Primeiro, todo paciente, todo brasileiro tem direito ao melhor tratamento que existe no mundo. Está na Constituição. Está na Constituição. Olha que boa palavra. Está na Constituição que todo brasileiro tem direito ao melhor tratamento de saúde disponível no mundo. Que sensacional. Mas informação é tudo que você está nos dando, é remédio. A gente ajuda. Isso que você e a Vale Infusões está passando, isso aí é informação de primeira, uma questão educacional, é uma coisa que cai para a gente fica satisfeito só em saber. Vamos repetir o que está na Constituição? Que todo brasileiro tem direito ao melhor tratamento disponível no mundo. Que sensacional. Está escrito isso lá. Porém, a hora que a gente fala, mas quem vai pagar isso? Exato. Teoricamente é o SUS. Mas, se a droga está disponível, se a medicação está disponível no Brasil, ela tem registro no Brasil, e o paciente tem um plano de saúde, está escrito na mesma Constituição que o governo federal não pode subsidiar nenhum órgão privado, nenhuma empresa privada. Então, se você tem um plano de saúde e vai ser atendido pelo SUS, o SUS ele não pode negar a medicação. Então, ele entrega a medicação. Porém, ele não pode ficar com o prejuízo. Ele vai cobrar do plano de saúde. Tanto é que no final do ano, ou no começo desse ano, teve uma discussão no Supremo e que o governo ganhou a causa contra os operadores de saúde, que ele vai fazer a cobrança. Então já está tendo essa integração. Hoje todo mundo que faz um plano de saúde é obrigado a informar o cartão do SUS. Isso não é à toa. Muito bom. Isso não é à toa. Quer dizer, não dá para a pessoa ser atendida pelo SUS, deixando escapar que ele tem um plano de saúde. Não, tanto é que hoje, qualquer pessoa de São José que sofra um acidente na rua, antigamente o SAMU só levava para o Hospital da Vila. Exato. Hoje, se o paciente tem convênio, ele pode ir para um hospital privado. Que maravilha! Olha, Marcelo Pena, é informação de primeira através da Vale Infusões. Olha, veio para esclarecer mesmo. Nós vamos para um breve intervalo agora e a gente volta já falando sobre preço. 100 mil reais, você falou, de um remédio para a doença de Crohn. A doença de Crohn. 100 mil reais. Agora, e se o cidadão, para você responder no próximo bloco, se o cidadão não tem o plano de saúde e foi acometido, foi diagnosticado com uma doença de Crohn, a pergunta, ele pode ter esse medicamento de 100 mil reais? Explica já? Um breve intervalo e a gente volta já com Marcelo Pena. Ele é executivo de saúde e traz as informações sobre as palestras de saúde que ele não falou ainda. Fala já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do Voto Baratinho.
Pagodinho, moça bonita não paga. Troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor. Só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ok, de novo, mais uma vez de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Lembrando que a web rádio do SINDCT foi idealizada pelo SINDCT, que é a Rádio dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia, e possui uma grade de programação que inclui música e informação. Muito bom ouvir. Eu, quando estou fazendo outros trabalhos, outras matérias, no meu computador, eu fico lá na outra tela ouvindo a Rádio CT, uma programação muito gostosa. Eu recomendo para você. É música, informação de diversos sindicatos, é uma forma de ampliar os canais de comunicação com o setor, com a sociedade, e a proposta é divulgar notícias de interesse da sociedade, uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. É o caso aqui do Marcelo Pena, que é executivo de saúde de uma grande clínica aqui de São José dos Campos, que é a Vale Infusões, que faz o trabalho de assessoria para as pessoas que necessitam adquirir um remédio, uma medicação, um medicamento, mesmo que seja muito caro. Auxilia para que a pessoa consiga através do SUS. Eles têm todo o know-how para isso, e essa é a vantagem de você acompanhar esse bate-papo. Olha, por falar em remédio, todo remédio desenvolvido no mundo chega em São José dos Campos através da Vale Infusões. Sim, a hora que esse medicamento é nacionalizado, né, a hora que ele passa pela ANS, pelo Ministério da Saúde, depois da ANS, uma vez que ele ainda está nacionalizado, a gente faz a aplicação dele. E vale ressaltar que a gente também faz algumas medicações
que às vezes não estão nacionalizados. Mas aí é uma ação judicial, onde o médico prescreve e o laboratório nos credencia a fazer. Então a gente nem divulga. Mas é rápido. A aplicação? O processo. O processo. Desse processo, desse medicamento importado, não é rápido. Esse processo, por que não é rápido? Porque depende da judicialização, que às vezes é rápido, às vezes não é. Aí esse medicamento é um medicamento importado, não tem estoque no Brasil. Então, a hora que o juiz manda comprar a medicação, o Ministério da Saúde ou a Secretaria da Saúde tem que comprar esse medicamento, ou o Plano de Saúde tem que comprar esse medicamento fora do Brasil, e daí tem que trazer, passar por alfândega, por Anvisa, por toda essa legislação. Em torno de uns 30 dias a gente... Mas vê. é rápido, né? É. Nesse caso. E a pessoa não vai pagar Se nada. você pensar que um paciente do plano de saúde às vezes toma em 2 dias, eu acredito que demora. 30 dias é demorado perto de um plano de saúde que em 2 dias a gente faz a aplicação. E fala em aplicação, vocês fazem também essa aplicação? Fazemos. A gente fala já sobre isso, mas eu puxei a conversa porque um remédio desenvolvido para prevenir enxaqueca parece que já está chegando ao Brasil. Para quem sofre dessa terrível doença, dessa dor que tira a pessoa do sério, pode ter certeza que esse remédio já chegou. Mas vou trazer maiores informações com a repórter, a Luísa Baruffi, está aqui conosco, direto de Nova York. Foi desenvolvido lá o remédio para prevenir a enxaqueca. Posso falar desse remédio? Já a gente sabe já qual teve o contato do laboratório. E assim que o medicamento for nacionalizado, registrado o preço, a gente já começa a aplicar. Olha, então inclusive, algumas operadoras de saúde já estão entendendo que é mais barato aplicar essa medicação do que manter esse paciente dentro de um hospital. Olha, de vanguarda, então. Então, você já tem o contato com o laboratório lá em Nova York para... É um laboratório que já tem no Brasil. A gente já aplica outras medicações deles aqui e a gente teve contato faz uns 20 dias atrás sobre se a gente poderia fazer e se a gente tocaria esse projeto junto com eles. Olha, então a senhora não vai ter dor de cabeça, viu? Preste atenção. Vamos trazendo, então, a Luísa Baruffi, direto no assunto, Luísa. O primeiro medicamento para prevenir crises de enxaqueca foi aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. A nova droga promete prevenir as crises de enxaqueca e reduzir a frequência. A droga, chamada Aimovig, é o primeiro medicamento contra a enxaqueca a ter aprovação. Atualmente, para conter as crises, pacientes utilizam medicamentos anticonvulsivos e analgésicos. Além de não ajudarem muito, esses medicamentos acabam provocando diversos efeitos colaterais nos pacientes. O novo medicamento será aplicado mensalmente com uma injeção, similar à agulha de aplicação de insulina. Especialistas comemoram e veem o medicamento como uma nova era de tratamento para a doença, que acomete 1 em cada 10 pessoas no mundo. Nos Estados Unidos, o medicamento já estará disponível a partir da próxima semana, mas ainda não há previsão de quando chegará ao Brasil. A dose mensal deve custar em torno de R$ 2.100. Até o final deste ano, há mais de 3 diferentes medicamentos para serem aprovados na Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, inclusive pílulas para prevenir as crises de dores de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que acomete quase 40 milhões de americanos e 30 milhões de brasileiros. É mais comum nas mulheres do que nos homens, e as crises podem durar de 4 a 72 horas. A doença não tem cura, e além de causar latejamento e fortes dores de cabeça, causa náusea, vômito e sensibilidade à luz. De Nova York, Luísa Baruffi. Muito bem, Luísa. Olha, sensacional essa informação da Luísa Baruffi. Marcelo, então esse remédio logo estará aqui em São José dos Campos. Sim, a previsão que me passaram, que se tudo correr bem, até o final do ano. Aqui pela Rádio CT Face, o cidadão aqui, o Milton, fala que ele tem a doença de Crohn. Você, como especialista nessa condição de saúde, situação de saúde, o que você pode dizer para ele?
busca tratamento. E assim, a gente, na Vale, a gente preza muito a informação. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente preza muito. A pessoa conhecer a doença dela, ou as pessoas que convivem com essa pessoa que tem a doença, conhecer a doença dela. Ah, sim. Então, a pessoa conhecer a doença e quem convive também conhecer a doença. Sim, que nem essa pessoa de doença de Crohn. Às vezes ele vai no banheiro várias vezes. Uhum. Mas não é porque ele quer ou porque ele está comendo muito, ou porque é fisiológico, é da doença. A doença causa isso. E daí as pessoas não entendem. Falam que a pessoa tá isso ou tá aquilo. Não tá sai aquilo. do banheiro, que é isso? Entendeu? Ou então, vamos comer uma coisa muito gordurosa, e isso atrapalha a pessoa. Daí vira, às vezes, até chacota, brincadeira de grupo. E a gente lá na Vale, a gente preza muito a informação. Então, o que a gente, junto com a ABCD, que é a Associação Brasileira de Doença de Crohn e Retocolite. Olha, a ABCD, Associação Brasileira, olha, você pode procurar também na internet. Isso. ABCD, Associação Brasileira de Doença de Crohn e Retocolite. Isso. Junto com eles, com alguns dos médicos de São José dos Campos, então o Dr. Paulo Maurício, a doutora Lola, a doutora Carla e o Dr. Gasparetti. Nos unimos, então, a Vale Infusões, com esse grupo de médicos, com a ABCD, e a gente vai fazer uma palestra por mês. Então, a próxima é dia 26 de junho. Alô, seu Milton, olha aí, compromisso já, dia 20 de junho. 26 de junho. 26 de junho, tem que ver se não é a hora da Copa. Hein? Não, é um dia antes da Copa. Poxa vida. A Copa é 27, a gente vai fazer dia 26 para não ter esse problema. Então, dia 26, às 7h30 da noite, uma palestra para falar sobre doença de Crohn. A gente teve uma na quinta-feira passada, a gente falou sobre os principais aspectos da doença de Crohn e a alimentação para esse tipo de paciente. Na próxima, a gente está adaptando o tema ainda, cada palestra vai ter um tema diferente, para atrair tanto o doente quanto as familiares e as pessoas que convivem. Porque uma doença autoimune, ela não é vencida sozinha. Uma pessoa sozinha, ele não consegue viver com essa doença. Ele precisa que os outros que interajam com ele entendam. Pra você ter uma ideia, o principal fator que desencadeia qualquer crise nesse tipo de paciente, ou qualquer outra, ou o início da doença, é o estresse. Quer dizer, então a família, as pessoas que convivem, tem que saber entender aquele problema. Sim, tem que entender a doença. Eu acho que nada que você conhece, ele é temido. Verdade. Nada que... Tá filósofo hoje, hein? Tá muito bom. Nada do que você conhece é temido, é verdade. Já sabe o jeitão, né? Você já sabe como manejar. Então fica mais fácil de você lidar com essa doença. Doença de Crohn, pra você ter uma ideia, ela pode dar da boca até o ânus. Ela pode dar lesão na mucosa da boca até o ânus. Tem pessoas que perdem praticamente 1/3 do intestino por causa dessa doença. Porque não são diagnosticadas precocemente, por um motivo ou por outro. Às vezes o tratamento não sai conforme o médico quer, ele chega a perder 1/3. Tem paciente que não tem mais intestino grosso, está com bolsa de colostomia, e essas pessoas, uma puxa o astral da outra, uma levanta a outra, então acaba criando uma interação entre os próprios pacientes nessas palestras. Tem depoimento de paciente. A pessoa vai se sentir mais confortável, sabendo que outras pessoas têm o mesmo problema. Sim. E que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças, e dá para se conviver com medicação, dá para se medicar, dá para viver melhor. Só que ela é autoimune. Viver melhor não. Tem pessoas que vivem que você não fala que não tem nada. Que maravilha. Então, olha, a gente volta a falar sobre esse assunto, até sobre a doença de Crohn, mas principalmente, Marcelo, sobre a palestra que a Vale Infusões dá às pessoas, além da assessoria para a pessoa conseguir, para o cidadão conseguir o seu medicamento, sem custo nenhum, o medicamento, através do Sistema Único de Saúde. Sim. A gente fala no próximo bloco
sobre a doença de Crohn e também sobre as palestras. Aquilo que você conhece, como é que... Aquilo que você conhece não é temido, né? Não é temido. Muito bom. Um breve intervalo e o Marcelo Pena volta já para o último bloco de hoje. Tá sensacional essa conversa, tá nos agregando valor à informação de saúde aqui no Clique Jornal. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. De volta no último bloco do Clique Jornal de hoje com o Marcelo Pena da Vale Infusões, que está há 3 anos aqui em São José dos Campos. E um dos problemas, um dos assuntos de destaque aqui são as doenças autoimunes e que você pode ter mais explicações nas palestras. Lembrando que a doença de Crohn, que foi citada aqui, é uma doença inflamatória e que, segundo o Marcelo, da boca até o ânus, a pessoa tem lesões. Isso, ela pode ter lesões da boca até o ânus. E agora, o detalhe, essa doença, depois de diagnosticada, é PNE. Isso, não só ela, como várias doenças autoimunes, elas são PNE. Quais são? Além da doença de artrite Crohn? reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica. Mas no caso da doença de Crohn, diagnosticado, a pessoa é portador de necessidades especiais. E aí tem algumas vantagens que nas palestras vocês informam. Olha, você pode comprar, por exemplo, um automóvel com desconto. Isso, o que acontece assim, não só o PNE é mais para empresa, portador de necessidades especiais, quando a gente fala em empresa.
Os portadores da doença, eles têm isenção de imposto de renda, então não pagam imposto de renda, e os carros, quando você vai comprar um automóvel, você tem o desconto do ICMS. Como comprovar isso? Então, aí vai o laudo do médico que eles já passam, o paciente já passa, tem um diagnóstico, o médico vai preencher uma documentação informando que o paciente ele é portador da tal doença e por isso ele pode se enquadrar nessa faixa de desconto. Não paga imposto de renda nenhum valor? Não. E para comprar um veículo é a mesma do cadeirante, a mesma situação do cadeirante. Tem lá 30%, 40% de desconto. Sim. Mais ou menos isso. Enquadra até naquela de estacionamento. Até no estacionamento. Mas isso você precisa assistir às palestras que é feita na Vale Infusões. Você falou dia 26 de junho, um dia antes do jogo da seleção, haverá uma palestra sobre doença de Crohn e todas as doenças autoimunes. A gente tenta falar de todas, mas o assunto é muito extenso. Você vê, a gente está aqui uma hora já. Uma hora praticamente, e a gente está na pontinha do iceberg. É muita coisa. Então a gente vai falar de doença de Crohn e a gente está tentando falar de psoríase e artrite psoriásica. Nesse mesmo dia, conciliar alguma coisa desse sentido. Conforme vai, a gente tem uma programação até o final do ano. Então, se quiser acompanhar a gente pelo Face, Vale Infusões, só pôr no Face Vale Infusões já acha a gente. SJC ou só Vale Infusões? Só Vale Infusões, a gente tem um Face único que alimenta tudo. O Insta também, no Instagram a gente também tem Vale Infusões. Muito bom. Tem o nosso site, valeinfusões.com.br. A gente sempre faz essas palestras, a gente quer orientar o paciente ao máximo. Então a gente vai falar de Crohn, vai falar de artrite reumatoide, vai falar de psoríase, vai falar do que a população necessita. Qual é a curiosidade? Ela tem uma curiosidade? É uma doença inflamatória? É uma doença crônica? Quiser mandar para a gente, manda para a gente, ou via Facebook, ou via site, tem o nosso contato lá. Manda para a gente orienta, a gente auxilia, e eu acho que isso é importante. Um telefone tem WhatsApp lá? Tem WhatsApp, deixa eu... Vamos ver o WhatsApp aqui é o... Deixa eu pegar aqui de cabeça, ele eu não me recordo. Mudou o número. O WhatsApp é danado. Ontem mesmo eu mudei o meu sistema de telefone lá, estava pagando muito. Então, agora o WhatsApp é o 99-717-4800. Área 12? 12. Então, atenção, WhatsApp 99... Perdão. 99... Cadê? Vamos ler isso aqui? Aqui, ó. Se tivesse outro jeito, cadê o 99? 99-717-4800? Isso. Olha, atenção, WhatsApp não atende, não é telefone, não, né? Se ligar, a gente atende. Também? Também. Então, atenção, mas mande o WhatsApp. 997174800. Palestra no dia 26 de junho. Daqui a... 20... Não, 30. 26 de junho. É isso, 30 mas dias. Antes não tem nenhuma, não tem... É uma palestra por mês? A gente está fazendo uma palestra por mês. Mas agora que você veio aqui, está falando se tiver procura, a gente pode aumentar a frequência, podemos fazer uma a cada 15 dias, não tem problema. Presidente de bairro, associação de classe, que queira que a gente vá lá dar palestra, podemos fazer. Tem que ser uma coisa muito bem agendada, muito bem programada, porque são médicos com alta experiência. Não é você que vai estar falando? Vai estar um médico. É muito falando. Chique essa clínica. Nessa do dia 26 é a doutora Lola. Uma coloproctologista. A gente procura trazer médicos do mais alto escalão, do mais alto padrão. Que maravilha! Para poder vir falar. Não somos nós. Também vamos lá para aprender. Não sabemos de tudo. Que sensacional. Olha, vocês é uma clínica Vale Infusões de alto gabarito e popular, então. Sim. Que bacana.
Olha, a palestra, então, é uma vez por mês. Uma vez por mês. Então, teve uma agora, recentemente? Teve semana passada, quinta-feira. Falou sobre qual assunto? Doença de Crohn e nutrição. A gente deu uma palestra sobre nutrição para esse tipo de paciente. O que pode comer, o que não pode comer, qual a melhor alimentação para esse tipo de paciente. Maravilhoso. Receitas, algumas receitas para tornar, às vezes, uma coisa que a princípio não tem aquela atratividade alimentar, mas que bem preparada fica muito bom, muito gostoso. Olha, tá igual fazer coisas, alimento com casca. Sim, falamos até de biomassa de banana. Biomassa? Que maravilha. Marcelo Pena, eu acho que está encerrando o nosso tempo. Eu vou até só mostrar. Tem um outro logo da Vale Infusões aí? Tem. Só para. Esse aqui fica melhor na câmera. Vamos ver esse aqui. Olha, aqui só para mostrar, porque não é propaganda, é informação relevante para a saúde do cidadão. Chegar bem perto aí. E aqui, acesso à medicação, ensina tudo, como você consegue medicação, não precisa judicializar, basta ir lá na Vale Infusões. Qual é o endereço? Avenida São João, 2375, Conjunto 2007, no 20º andar. E o telefone, acho que vale a pena deixar também. Por favor. Além do WhatsApp, né, o 3322-8138. 3322-8138. 8138. Bacana. Tem algum... Já vai encerrar, né? Já está no final. Marcelo Pena, em nome da diretoria aqui do SINDCT, do presidente engenheiro Ivanil Elisiário, quero te agradecer pela presença, pelas informações da população aqui do Vale do Paraíba. Eu que agradeço o convite que você me fez para vir aqui falar desse assunto. É um prazer falar disso. Não é um trabalho, eu acho que eu gosto muito de falar disso e de ajudar as pessoas com esse tipo de doença. Então, é um prazer, e quando você precisar, Quero que você venha mais vezes. Só dá um alô. Um zap. Pode mandar um zap que eu venho com prazer, vai ser um orgulho falar. Que maravilha. Se os ouvintes tiverem algum tema referente a esse assunto, facebook.com/ manda para vocês. Vale Infusões também. Também, ou manda para vocês, a gente vem aqui. E responde. Se quiser um médico que aprofundar a doença, a gente traz também. Que maravilha. E muito obrigado, trouxe um mimo para cá, passar para o presidente, uma caneta com as bolinhas aqui. Gostei demais. Marcelo, muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final, programa esclarecedor. Ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, que não aparece, mas dá para dar uma viradinha aí para mostrar? Aí, mostrou. Esse é o Eduardo Aparecido. O nosso entrevistado com muito conteúdo, o Marcelo Pena. A diretora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano. A nossa colega Fernanda Soares também está por aqui, está acompanhando esse bate-papo. Diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. E até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.